queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita. Neste momento, mais de 500 pessoas nos assistem, além daqueles que aqui comparecem fisicamente. E para todos, a lembrança de que nos encontros de segunda e quinta-feira, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro. E é Ele quem nos dita o caminho dos assuntos, dos temas que aqui vamos abordar. Começamos hoje um capítulo novo, não significando que já tenhamos assimilado o capítulo velho, o anterior, mas deixando que nossa mente possa triturá-lo em reflexões, na intimidade dos nossos pensamentos, nós seguimos adiante para mudar também o foco e avaliar a nós mesmos por outro prisma. Para tratar do novo capítulo, gostaria de contar uma história que está neste livro, esta obra de André Luiz, chamada Os Mensageiros. Este livro, você está vendo nas minhas mãos, já foi objeto de uma leitura completa. Todos os seus capítulos foram lidos e comentados no nosso programa de TV, O Espírito da Letra. É a segunda obra da sequência que começa com O Nosso Lar. E todos os seus 52 capítulos, contando com a introdução, estão disponíveis em nosso site, na TV Mundo Maior, no site da TV, estão disponibilizados no canal do Espírito da Letra no YouTube, de forma que as pessoas podem assistir, copiar e multiplicar isto gratuitamente. O livro Os Mensageiros é muito importante, porque André Luiz relata a experiência que ele tem pela primeira vez de aprendizado junto aos encarnados. Uma experiência de uma semana, aproximadamente, na superfície da Terra, com o instrutor Aniceto e um amigo, Vicente. Este trabalho é muito enriquecedor, porque aborda muitas coisas do nosso dia a dia e que, com as orientações do Espírito André Luiz, nos faz entender qual é a nossa tarefa na condição humana atual. Antes de virem à Terra, porém, eles estão em uma reunião no plano espiritual, ouvindo diversos irmãos que já estiveram na Terra e contam as suas dificuldades. Aonde falharam? O que deixaram de fazer quando estavam lá na Terra? E, obviamente, aquilo que vão precisar estar atentos numa futura reencarnação, a fim de que eles não aumentem a dívida, indo pelos mesmos caminhos. Então, o capítulo 8º tem o título O Desastre de Acelino. Acelino é um dos que está nessa reunião. Existe na cidade Nosso Lar, e o instrutor Aniceto e André Luiz nos relata, um centro chamado Centro de Mensageiros. Mensageiros, no caso, espíritos que vão vir à Terra, tomar um corpo normal
e trazer uma mensagem à humanidade. Através de alguma atividade, de algum trabalho, de alguma doação de si mesmo, que eles tenham detectado como necessárias à sua própria elevação. Não é que ali eles formem arautos. Não é que nesse centro eles formem pessoas que vão vir à Terra como messiânicos salvadores. Não. Eles preparam seres que possam, dotados de determinadas faculdades ou possibilidades ou potenciais, representar a função de carteiro, trazer uma mensagem, ir ao destino e entregá-la. E voltar e ir a um outro destino e entregá-la. E voltar e ir a um terceiro e entregá-la. Mas o capítulo 8º, como o capítulo que o antecede e que o sucede também, nos trazem todos eles experiências mal sucedidas. E este particularmente nos permite meditar a respeito daquilo que o Evangelho vai também abordar. André Luiz começa nos contando que nesta reunião em que cada um está revelando os seus equívocos, ele pergunta: seria muito interessante conhecer a experiência de Acelino. Será que sofreu o mesmo acidente do Otávio, um outro que já havia contado a sua tragédia? Creio de grande aproveitamento penetrar estas lições. Eu, quando estava no mundo, não compreendia bem as tarefas espirituais. Não sabia. Não via a religião como uma atividade de construção. Mas aqui, depois que eu estou no mundo espiritual, a nossa visão se modifica. Nós precisamos e passamos a pensar no futuro eterno, e não no futuro do alface, da couve, do agora. E então Acelino sorriu e disse: minha história é muito diferente. A queda que eu experimentei apresenta características diversas da do meu amigo, mas muito mais graves. Também saí de nosso lar no século que acabou de terminar. Ele se refere aqui ao século XIX, porque este livro é do meio do século XX. Eu saí de nosso lar neste último século, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Ele aprendeu muita coisa, modelou-se, trabalhou-se e veio à Terra com uma tarefa. Segui para lá enriquecido de bênçãos. Uma das nossas beneméritas ministras da comunicação, em pessoa, presidiu as medidas referentes à minha nova experiência. Não faltaram providências para que me felicitassem a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. Nós já aprendemos que há toda uma preparação reencarnatória. Quando vamos estudar a vida no plano espiritual, no terceiro livro chamado Missionários da Luz, que nós já fizemos também toda a leitura, comentário no mesmo programa O Espírito da Letra, todo ele disponibilizado para download gratuito, nós vamos ver que existe um departamento de preparação da reencarnação, que não apenas se ocupa de ajustar os padrões físicos do futuro corpo às necessidades evolutivas do espírito que reencarna, como também prepara o espírito, municiando-o de tudo aquilo que é útil para que ele desempenhe bem a tarefa. Então, ele está dizendo aqui: eu saí daqui com tudo preparado, teria uma perfeita saúde do corpo e o equilíbrio da mente.
Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma cidade dessas do Brasil, de grandes dimensões. E estava nela a serviço da nossa colônia. Saí de nosso lar, fui projetado para uma cidade, mas estava vinculado à colônia, nosso lar, de onde estava vindo. O casamento estava em meu roteiro de realizações. Ruth, minha devotada companheira, se incumbiria de colaborar comigo para melhor desempenho das tarefas. Cumprida a primeira parte da missão, ou do programa, aos 20 anos de idade, fui convocado ao trabalho mediúnico, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. De repente, eclodem faculdades de percepção. Surge nele, naturalmente, essa riqueza, graças ao programa que haviam assentado antes da reencarnação. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo espírita que nós frequentávamos. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor me concedera por misericórdia constituíam decisivos fatores de êxito em nossas atividades do centro espírita. A alegria de todos era inexprimível. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, eu me inclinei a transformar minhas faculdades em fonte de renda, em fonte de dinheiro. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que mais tarde o Senhor me enviaria. Porque isso também estava combinado neste projeto. Não quis esperar. Depois de dar testemunhos no meu trabalho, de devotamento, de abnegação, de renúncia, e eu mesmo comecei a resolver os meus problemas de dinheiro e de lucro. Não era meu serviço igual ao de outros? Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Serviço é serviço, tempo é tempo, dedicação é dedicação. Ora, os sacerdotes católicos romanos não recebiam a remuneração pelos seus trabalhos espirituais e religiosos, como até hoje recebem? Os pastores evangélicos não tinham também a cota de benefícios materiais para que eles pudessem dedicar-se a tempo completo? Inclusive com salários, benefícios para a sua família, escola, carro, aluguel, etc, etc. Se todos pagávamos, não seria lícito que eu também recebesse? Amigos que não tinham noção a respeito dos sagrados serviços da fé, aprovavam as minhas conclusões egoístas. Admitíamos que, no fundo, o trabalho essencial era dos espíritos, não era meu. Mas também havia minha colaboração como um intermediário pessoal, pelo que então devia ser justa a retribuição. O trabalho é deles, mas é por meu intermédio, pensava o Acelino. Em vão, movimentaram-se os amigos espirituais, aconselhando-me o melhor caminho. Em vão, companheiros encarnados me chamavam a esclarecimentos oportunos. Agarrei-me ao interesse inferior e firmei meu ponto de vista.
eu ficaria definitivamente vinculado e retiraria deste trabalho o recurso. Eu ficaria por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas, com bonificações especiais aos pobres, aos desvalidos da sorte. Esse só pagam metade. Sou tão bonzinho. E o meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre aqueles que desejavam melhoras físicas, curas, e aqueles que desejavam solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas me tomou por consultor habitual para todos os problemas da vida. Tinham dinheiro, me contratavam como se contrata um personal trainer. Personal espíritos. Quem sabe hoje teria este nome. Personal gospel. Tem de tudo hoje, né? Até que sex shop gospel tem. Para quem não sabe. Só que eu não vou dizer onde encontra. Então, agora tinha muita gente querendo saber como era o mundo espiritual, e essa gente graúda, sabe, né? As lições da espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas. A paisagem espiritual que me rodeava transformou-se completamente. Em face de me cercar de pessoas criminosas, por questões de ganho de dinheiro sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em uma sombria cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens, de consciência viciada, contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles, nos planos invisíveis da vida. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e de baixos avisos. Neste momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Mas, disse ele, a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Desde o instante da grande transição, a escura ronda dos consulentes criminosos que haviam morrido antes de mim rodeou-me, reclamando palpites, pedindo orientações de natureza inferior de novo. Queriam notícias dos seus cúmplices encarnados, queriam resultados comerciais, queriam notícias das soluções a respeito das ligações clandestinas que eles mantinham, amantes, sócios para crimes. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Elos mentais. Em virtude da imprevidência,
na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Durante 11 anos consecutivos, expiei a falta entre eles, sentindo o remorso e a amargura. Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em razão das lágrimas abundantes. E depois de um tempo de silêncio, enxugou o pranto e terminou dizendo: não fui homicida, nem fui um ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei os lares alheios. Mas, indo para a terra, para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando-os no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque eu estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou a assistência de Deus. Eu sabia de tudo. E então termina perguntando: são capazes vocês de avaliarem a extensão da minha culpa? Esta é uma das milhões de histórias em que seres que possuem faculdades, no caso mediúnicas, as exploram ao invés de doá-las, valendo-se de todo um cenário que justifique aparentemente como lícita a expectativa financeira, e servindo-se de maus exemplos, muitos continuam não só vivenciando de forma equivocada o processo da mediunidade, como sendo apoiados por aqueles que acham muito lógico fazer isto, que acham até correto, e que às vezes até também se acumpliciam para ganhar alguma coisa como ajudantes. E isto se encontra em toda parte. Não pensemos que só nossos irmãos que aqui nós citamos, católicos e evangélicos, têm esse tipo de conduta, que no caso deles é declarada. Não é novidade. Mas nós encontramos isto em toda parte, inclusive naquilo onde, por causa dos espíritos, deveria haver exatamente mais cuidado. Conheço pessoalmente uma infinidade de médiuns passistas que se prepararam para aplicar passes nas casas espíritas e que iam fazendo isto, que abdicaram do trabalho para irem fazer uma terapia, aprenderem a aplicar um tipo de bioenergia e abriram consultórios onde eles cobram para fazer isto, dizendo: não, eu paguei o curso de reiki e de não sei mais o que, agora eu tenho o direito de cobrar. Não são mais do que os médiuns que antes estavam ajudando espontânea e gratuitamente. E que então se deixam levar por curso A, curso B, curso C, curso D, tiram um diplominha e então agora pode. Como se a energia
não fosse a mesma e os canais não fossem os mesmos. De antes, quando sem nenhum interesse material, estavam transmitindo em nome de Deus, sem ganhar nada. Estas são coisas que nós precisamos aprender a escolher. Vivendo num mundo em que a perturbação material está exposta escancaradamente a todos nós, nós precisamos decidir. Como fala um dos capítulos anteriores do Evangelho, a quem nós vamos servir? Retire o dinheiro que assalaria os líderes religiosos e você verá quais deles permanecem. Retire o que ganham em vantagens, em facilidades, e veja quem tem coragem de ficar. Esses que ficarem são verdadeiros. Os que pulam fora vão procurar outro negócio, esses são oportunistas. Falam de Jesus com a volúpia de quem olha o bolso das pessoas. E depois que desencarnam, encontram isto. Porque não é que Deus se vinga deles, é que eles criam uma mente culpada. Porque sabe o que fizeram. Tem justificativas do mundo inteiro, que não, você está certo, não precisa mesmo, não é justo, mas eles sabem que não é isto que Jesus pediu que fosse feito. E este saber vincula o espírito a estas entidades que sabem como ele está agindo e que vão cobrar-lhe. Dois ou três casos para frente neste livro, existe um outro indivíduo que conta a sua trajetória como médico, que veio à Terra para exercer a medicina, mas que estava tão focado no dinheiro, que assim que ele se formou e começou a ganhar alguma clientela, passou a dedicar-se não a curar ou a tratar, mas a ganhar. E então, muitas vezes, ia para cirurgias, depois de já ter se estabilizado, pensando onde é que ele ia investir, onde é que ele ia tirar o dinheiro e transformar em renda, onde que ele ia encontrar um valor mais interessante para remunerar o seu investimento, e enquanto estava operando. E por causa disto, alguns dos seus pacientes morreram na mesa cirúrgica, não por obra dele, mas carrega ele a consciência de ter se distraído, e os espíritos que morreram, mesmo tendo chegado a hora, o culpam, e dois destes o perseguem há anos, atribuindo-lhe a responsabilidade pela morte e pelos maus cuidados que eles foram submetidos. E como ele sabe que realmente ele estava preocupado era com o dinheiro, ao invés de preocupar-se com o indivíduo, ele tem brechas na consciência que fazem com que ele aceite a acusação e aceite a perturbação destes espíritos sobre ele. Mente. Então, nós estamos num momento na Terra em que a facilidade material, as seduções da tecnologia e tudo aquilo que você assiste enche seu olho de expectativas, de esperanças, de sonhos. O que será que nós faríamos se esse que vamos comemorar o nascimento daqui 4 dias, 3 dias,
surgisse em nosso caminho, humilde como ele andava, e pedisse para que a gente o seguisse, o que faríamos? Se esse que a gente diz que ama tanto, que deu a vida por nós, batesse na porta da sua casa e dissesse: fulano, fulana, vem comigo que eu preciso de você. Esquece o mal. Esquece a vida. Esta criatura que, iluminada, vai bater e pedir que a gente o acompanhe, e ouvir o que de nós? Ai, Senhor, eu passei tão mal, vomitei o domingo inteiro, por isso que eu não vou. E eu ouvir isto? Ou, Senhor, eu estou vomitando, mas eu vou assim mesmo. Estou vomitando por minha culpa. Se o Senhor nos encontrasse e nos pedisse a chave do carro, e nos dissesse assim: olha, eu preciso que você se transforme em pescador de homens. Larga a chapinha aí. Nós vamos tomar chuva. A maquiagem. Quando muito eu deixo você trazer o protetor solar. Porque nós vamos pegar um solzão danado. Iríamos? Vamos pensar para que nós não exijamos que Jesus nos visite pessoalmente. Vamos pensar quando foi que nós tivemos satisfação de viver uma vida simples, de viver com poucas coisas. É o tamanho do armário que você tem guardado na sua casa, onde esconde o chamado buraco negro. Onde as coisas que você trocou por outras mais novas, você guardou. Estão lá. Um dia eu vou usar essa roupa, um dia eu vou usar esse liquidificador, ainda está bom, ele está funcionando, mas eu ganhei um novo, então vou guardar esse, porque se o outro quebrar, eu uso esse velhinho. E então nós vamos entulhando as coisas e a gente esquece. E um belo dia precisa de espaço, alguma coisa acontece, dá cupim, você tem que abrir o armário e diz: nossa, eu tinha isso aqui, tinha uma outra casa enfiada no armário. E por que não viveu com ela? Quando foi a última vez que nós tivemos prazer de viver sem exigências? Não, eu não preciso disto. Eu estou feliz com o que eu tenho. Já é suficiente. E se a gente não se lembrar quando foi a última vez que a gente se desfez de algo, para um outro ser feliz. Já pensaram se aquele liquidificador antigo, que está funcionando, está bom, só é um pouco mais velho? Porque agora eles ficam mudando o modelo para fazer a mesma coisa que o outro fazia. Só que agora ele é espelhado, ou ele tem aquelas lampadinhas que acende, luz de LED. Então eles colocam nas pás do liquidificador aquelas lampadinhas que mudam de cor. Então você vai vendo, ora o suco é amarelo, ora é vermelho, ora é verde, ora é azul, enquanto está batendo. Ah, que coisa linda, eu quero esse, quero esse, quero esse. Põe o outro de lado. Já pensou se você tivesse colocado aquela coisa enorme que está guardada no seu armário na mão de uma outra pessoa que estivesse usando e estivesse feliz? Porque pode usar uma coisa que nunca teve. Um dia nós fomos fazer uma visita numa família necessitada em desespero. E nós chegamos lá, tinha uma geladeira e 3 liquidificadores em cima. Ela tinha crianças que precisavam comer, só que não podiam comer nada que estragasse rápido, porque a geladeira não funcionava. Então nós perguntamos: escuta, põe na geladeira. Ela falou assim: geladeira? E ela pegou, puxou a porta da geladeira que saiu na mão dela. Não, essa geladeira não funciona. Mas o que você está fazendo com ela? Não, é que é a única coisa que eu ainda tenho que era do meu pai, que morreu. Uma geladeira que não funciona
que servia de armário para enfiar alguma coisa. E então ela tinha que puxar a porta e pôr a porta com as mãos assim, porque senão ficava sem a porta. Poxa, mas você não pode então bater um suco? Pega uma fruta, pega um leite, bate no liquidificador. Aí ela começou a rir para não chorar. Falei assim, não, é que nenhum deles funciona. Como assim, meu? Está todo quebrado? Todos estão quebrados. Mas o que você está fazendo com juntando coisa quebrada? Assim, não, é que eu ganhei. Você ganhou? É, cada um eu ganhei de uma patroa. Mas eu gostava tanto delas, que eu fiquei com pena de jogar fora. Imagina, alguém que tem um liquidificador quebrado, que tem uma empregada miserável, ela morava na beira da linha. O trem que passava, era uma favela que o trem passava no meio. O trem passava na porta da casa dela, ou no fundo da casa dela, a uma distância de 80 centímetros. Mas essa pessoa que devia ter uma casa decente em algum lugar, que a empregava, seja como faxineira ou como funcionária, deu a ela um liquidificador quebrado. E ela que era a pobre, a miserável, guardou por gratidão. Quem será que é o miserável? Quem? Guardou um presente estragado que alguém que ela gostava muito deu a ela, por não gostar nada dela. Porque quando você dá um presente quebrado para um miserável que já tem a vida quebrada, você está dizendo, eu te odeio, você merece ficar com o lixo, toma, leva para você, e ainda diz obrigado. Quando foi que nós pensamos, eu tenho um armário de coisas que eu posso fazer a felicidade de outras pessoas, porque elas ainda estão boas. E eu ainda tenho coisas, eu posso continuar usando, mas a nossa mente avarenta fica pensando, mas se o meu quebrar, eu tenho que ser precavido. 5, 10, 15, 20 anos de precaução. E geralmente a gente não compra um novo porque quebrou. A gente compra um novo porque tem um novo designer, porque é mais chique, porque a cunhada comprou e você não quer ficar para trás. Você não precisa. Por que não disse? Por que eu vou comprar? Eu estou tão feliz com o que eu tenho. Ele faz a mesma coisa, é um liquidificador, ele continua funcionando. Ai, mas a cunhada vai te esnobar. Ai, no liquidificador, deixa ela ser feliz. Faça ela feliz, fala, nossa cunhada, você não imagina como eu morro de inveja do seu liquidificador. Ela vai ficar tão contente, você está fazendo uma caridade para pobre. Mas o que fala o Evangelho para nós é exatamente dessa capacidade de abrirmos mão das coisas. Que normalmente nós nos deixamos contaminar por uma série de criações artificiais que nós vamos juntando, vamos exigindo, vamos esperando, vamos gastando para ter algo que não precisamos. Ter satisfação de não ter necessidades. Não importar necessidades que não existem, mas que os outros dizem que são importantes. Viver em paz. Não querendo dizer com isso que você não possa melhorar, que você não possa investir, que você não possa aprender, que você não possa trabalhar mais para ter mais recursos, sim, mas pergunte para quê? E então a gente começa a dar aquelas desculpas, não, é para eu agora deixar uma casa para cada filho. Ah, legal, que coisa boa, os seus filhos, não é? Então você fica longe deles, você não quer saber nem com quem eles estão andando, porque você tem que juntar muito dinheiro para deixar uma casa para eles. E quando eles forem bandidos, quando forem malfeitores, quando forem viciados, quando forem inúteis, eles terão uma casa. E não tiveram o que você poderia ter dado para que fossem boa gente.
Mas depois que então a pessoa deixa uma casa para cada filho, agora vem os netos, né? Não, agora eu tenho que continuar trabalhando, porque vem os netos, já sabe como que é, né? Se eles já tiverem um pé de meia feito, vai ser muito mais fácil. Não, não é pelos netos, não é pelo filho, é por nós que nós fazemos isto. Por volúpia, por vontade de ficar sempre ganhando coisas. Ao invés de entender que cada um precisa aprender a fazer isto, nós estamos criando monstros que a gente diz que ama, e que na verdade são uns inúteis que não querem trabalhar, querem continuar vivendo à sombra daqueles que o sustentam. Naturalmente que é muito nobre que os pais possam fornecer aos filhos condições para estudar, para que se formem, mas para que eles também sejam responsáveis. Parece hoje que um pai colocar um filho no emprego é quase uma ofensa. Não, meu filho não trabalha, ele vai estudar. E depois ele vai se tornar estudante profissional, porque tem quem o sustenta. Então nunca vai saber enfrentar um problema, nunca vai saber perder, porque nunca foi iniciado nisto. Põe o seu filho para trabalhar no fim de ano. Vai trabalhar, sim senhor, vai ser trabalhador temporário, vai lá para o shopping, vai procurar emprego. Em vez de ficar em casa jogando videogame até de madrugada, dormindo até o meio-dia. Não, é que eu estou de férias, então vai aprender a ser gente, vai trabalhar. Vai aprender quanto custa ganhar o seu salário. Ai, eu estou de pé desde as 8 da manhã até as 8 da noite. Ótimo, vai fazer bem para as pernas. Ah, depois que você chegar às 8 da noite quebrado, aí você vai brincar no videogame, vai ficar até as 3 da manhã. Fica lá. Pode ficar. Ai, não, eu mal consigo comer, eu quero é dormir, porque no dia seguinte eu tenho que estar de novo lá trabalhando. Então, é bom, é ótimo. Não é para sempre. É trabalho temporário, 3 meses já acaba. Não, meu filho, imagina, vai chegar gente lá da minha família e vai ver ele trabalhando. Nossa, meu Deus, você prefere ver ele roubando, né? Se drogando em algum canto, embaixo de alguma marquise, porque você deu dinheiro para ele foi lá e comprou um crack e está fumando a pedra. Aí isso é legal. Desde quando que trabalhar foi vergonha? Ao contrário. Nós todos aprendemos dos nossos avoengos que isso dignifica a pessoa. Ótimo! Se é um bom aluno, se é um bom filho, se é um homem que está lutando para conhecer e você vale a pena investir nele, ótimo! Faça isso. Mas se não está correspondendo, ponha no trabalho. Eduque-o. Essa é uma responsabilidade. É valor, sim. Para que ele não se transforme nesse tipo de gente que aqui pudemos ver nessa mensagem. Vou resolver o meu problema pelo caminho mais fácil. Não quero ter esforço. Não quero me dedicar, não quero me doar. Não, que nada. Quem trabalha de graça é o relógio. Todo mundo tem que ganhar alguma coisa. Ah, interessante. E aí nós vamos para o livro dos Espíritos. Vamos pensar um pouco sobre isto. No capítulo da perfeição moral, que começa na questão 893 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta, de todas as virtudes, qual é a mais meritória? Qual é a mais nobre? E alguns dizem, não, é o amor, outro, não, é a bondade, não, outro é a compreensão, a compaixão, paralão. Mas como medir estas coisas? Como medir a bondade e o amor? Qual é o mais importante? Como? Como ter um virtuômetro que nos diga qual é mais importante? Mas os Espíritos respondem. Qual é a mais meritória das virtudes? Pergunta Kardec, os Espíritos respondem, veja que resposta primorosa. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Existe virtude toda vez que existe uma resistência voluntária ao arrastamento
das más tendências. Virtuoso é aquele que resiste, é aquele que diz: não, eu tenho vontade de comer esse tutu de feijão com um monte de gordura, mas eu não vou comer. Esta leitoa toda ensopada em gordura que está sorrindo para mim com uma maçã na boca, eu adoro, mas não faz bem para mim, eu não vou comer. Isso é virtude. Você está resistindo voluntariamente. Existe virtude todas as vezes que essa resistência é feita por vontade. Mas o sublime na virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. A mais importante das virtudes é aquela em que você sacrifica o seu interesse pessoal para o benefício de alguém, que não seja seu parente, que não seja alguém que você queira agradar, sem intenção oculta, sem ser mentira, sem desejo de ficar numa boa e aquela pessoa ficar devendo favores a você. Essa é a mais importante das virtudes, não importa que nome ela tenha. E agora eles sintetizam na última frase: a mais meritória virtude é aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Interesse e virtude não combinam. Um desnatura o outro. A maior virtude que a pessoa possua é aquela que brota da caridade mais desinteressada. E pulando uma questão, vamos para a questão 895. Kardec pergunta: além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria. É claro, você sabe que uma pessoa é bêbada. Ela está trôpega, está falando mole. Ela está muito feliz ou está chorando à toa. Está com hálito de dragão. Cheirando, o suor cheira a cerveja. Não precisa perguntar se ela bebeu. O olho está injetado, se ela usou droga, está esbugalhado, vitrificado. Então existem sinais sobre os quais ninguém se engana. Não precisa perguntar, é só olhar. Mas além destes sinais que denotam defeito e vício, Kardec pergunta: qual seria o sinal mais característico da imperfeição no caráter? Porque há pessoas que não têm cara de bêbado, não têm voz de bêbado, não têm hálito de bêbado, não suam bebida. Há pessoas que têm uma aparência sóbria. Que sinais poderíamos levar em consideração para avaliar a imperfeição desta criatura? E os espíritos respondem: o sinal mais característico da imperfeição se chama o interesse pessoal. De novo, o interesse pessoal. Resolver o meu problema material, exercer a mediunidade com interesse, fazer alguma coisa para ganhar vantagem, para ficar bem na fita, para que a pessoa que recebeu o nosso favor nos considere, bajular, lisonjear de forma barata para que as pessoas que são poderosas nos protejam. As qualidades morais, dizem os espíritos, são como o dourado que se coloca sobre um objeto de ferro e que não resiste ao primeiro atrito. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo, aparentemente um homem de bem. Mas essas qualidades, mesmo que já sejam um progresso, suportam sempre certas provas? Ou às vezes basta tocar a corda do seu interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto? O verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a terra
que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende por que ele foi criado. Não o mundo, ele, homem. Por que o homem foi criado? Quanto mais nos apegamos às coisas materiais, mais demonstramos a ignorância a respeito da nossa destinação. Pelo desinteresse, dizem os espíritos, o homem prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Isto aqui não é para a gente medir o vizinho, não é para compararmos aqueles que convivem conosco. Não, esta é a medida que devemos usar para nós. Como estamos vivendo? O que estamos querendo? Sou capaz de ajudar? Ou só ajudo quando tenho alguma vantagem? Recordo-me aqui daquele amigo que eu contei a vocês outro dia, que precisava colocar em uma instituição que ele fundou com o dinheiro dele, num terreno que era dele, que ele doou para dar escola às crianças da sua cidade, às crianças pobres. Ele precisava de 4 bancos de concreto, esses bancos de praça, feito em forma de cimento. E foi em 4 amigos na sua cidade, em Igarapava, pedir a estes amigos que tinham dinheiro, que eram empresários, se eles podiam, cada um deles financiar o custo de um banco, para ele colocar lá na escolinha, um banco que tivesse escrito amor, outro tivesse escrito fraternidade, outro tivesse escrito compreensão, cada um com uma mensagem assim, para que as mães que fossem se sentar esperando os filhos, para que as crianças que fossem brincar ali pudessem ler. E então um dos amigos falou assim, mas não vai ter o nome da minha empresa? Não vai ter, não é esse o sentido. Mas não vai fazer propaganda de quem está dando o banco? Não vai. Nós vamos fazer propaganda das virtudes, do amor, da bondade, da compreensão. Ah, se não vai fazer, então não conte comigo. E não deu o dinheiro para fazer um banco de cimento. Hoje começamos o capítulo 26 do Evangelho. Dai gratuitamente aquilo que de graça recebeste. Pode pôr a música. Diz Jesus: devolvam a saúde aos doentes. Ressuscitem os mortos. Curem os leprosos. Expulsai os demônios. Deem gratuitamente aquilo que gratuitamente receberam. Jesus disse isso aos seus apóstolos, pessoalmente. Por este preceito, Jesus prescreve que não se deve fazer pagar por aquilo que nada se pagou para ter. E o que os seus discípulos tinham recebido de graça era a faculdade de curar os doentes, de afastar os maus espíritos. E este dom lhes fora dado de graça por Deus, para o alívio daqueles que sofriam, para ajudar a propagação da fé. E então Jesus lhes disse, para não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Todas as vezes que vocês que estão aqui, e vocês que nos assistem, encontrarem dinheiro metido em qualquer ação religiosa, a beneficiar quem seja aquele que esteja falando em nome de Jesus, e não a obra, saiam dali. Vão embora. Porque o interesse pessoal
desnatura o bem que se disse estar fazendo. Certamente que as instituições precisam de recursos, mas certamente que existem meios em que todos trabalhem e ninguém ganhe, a não ser aqueles para quem a benemerência procura diminuir o sofrimento. Qualquer outra coisa semelhante, mas diferente, é um negócio. Seja em qualquer religião, seja na espírita, é um negócio. E se é um negócio, não está no que Jesus pediu que fosse. Ah, mas ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha. Ore por eles. Não são maus, mas não faça parte, porque senão você é conivente. Como é conivente quando paga um vidente para dizer quem você foi no passado ou para saber se o seu negócio vai dar certo? A mesma coisa, a mesma responsabilidade. Se não houvesse os curiosos que têm dinheiro e pagam, não haveria os enganadores que frustram e dizem o que os seus clientes querem escutar para receber o dinheiro deles. Isto é só um negócio. Deus está bem longe disto. Este é o capítulo 26, que hoje começamos. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais uma vez unirmos-nos nas vibrações do bem, em uma semana tão especial, procurando sentir que o significado real, mais do que reunir pessoas para uma noite de alimentação diferente, é recordar que há muito tempo atrás, a luz desceu à terra na forma de gente. E o bem, incorporado numa criatura, veio ensinar como o amor é capaz de educar. E como a bondade pode alterar a maldade. Obrigado, Jesus, por resgatarmos a lembrança do significado verdadeiro, que deveria estar gerando cada vez mais a abastança para todos, não só para quem não tem fome, que poderia estar produzindo ainda mais preocupações em multiplicar dádivas materiais que viessem a dar esperança, pão, roupa, aos que certamente nada disso encontrarão na noite festiva. Que nós possamos nos lembrar de transformar esta rotina anual em algo que faça sentido, para que o bem de verdade eduque o mal, para que com a nossa ajuda haja um esforço aumentado. E depois de a noite ter passado, outros possam ter um pouco de feijão, um pouco de arroz, um pouco de pão a mais.
Que nos comprometamos contigo, Senhor, a viver um Natal que esteja mais perto do seu significado real: amor a todos os demais. Por isso cantaremos do fundo do coração: